Good day, mate. How you going? G'day, and how you going? Just say g'day, and you'll be right. Aos 50, Austrália. Eu fui para a Austrália quando eu tinha quase 50 anos, passei 6 anos lá. E depois que eu voltei, comecei esse vlog que se chama Aos 50 Austrália, trazendo algumas curiosidades, algumas informações sobre a Austrália, experiências que eu tive lá, algumas coisas sobre visto, vários assuntos, animais, muitas coisas sobre a Austrália. Se quiser, fica à vontade para dar uma olhada aí nos vídeos do canal, tem bastante coisa. E eu passei 2 semanas sem conseguir gravar, e acontece que durante esse tempo acumularam várias notícias nas quais o Brasil saiu lá na Austrália, foi falado sobre o Brasil. Então, hoje que eu consegui gravar, eu vou trazer várias notícias, provavelmente somente notícias. Então os próximos vídeos aí do canal vão ser praticamente todos sobre notícias do Brasil lá na Austrália. E eu acho que são tantos que vai me tomar o dia todo. Eu acho até interessante trazer, né, como o Brasil está sendo visto, porque na verdade isso aqui não é assim a minha opinião ou o que eu acho, é simplesmente eu traduzo a notícia e trago aqui o que está sendo falado. Então, vai ser falado aquilo que eles recebem lá como notícia de algum canal de mídia daqui do Brasil, ou muitas vezes da França, a AFP, que é a agência francesa de publicidade, uma coisa assim, é a agência de notícias, uma agência de notícias da França, que passa muita notícia, que a Austrália pega muita notícia deles, e eles muitas vezes passam o que está acontecendo aqui no Brasil, e eles recebem também informações de pessoas daqui do Brasil que passam para eles, tanto para a França quanto para a Austrália. E aí, dependendo de quem está passando essas notícias, é o viés que ela vai aparecer lá na Austrália. Então eu trago aqui, não como um viés meu, mas como o viés que está saindo a notícia. E eu acho interessante porque dá para as pessoas, para o brasileiro comum, saber como o Brasil está sendo visto, como a imagem do Brasil está sendo passada lá para a Austrália, como os australianos estão vendo, né? Como eles estão recebendo essas notícias do que acontece aqui e como está sendo passadas essas notícias. E muitas vezes é passada somente de uma maneira, e o outro lado, como já foi comentado aí em alguns vídeos que eu fiz, seria importante que eles recebessem informações que contrastassem com essas que eles estão passando, porque tem um viés diferente. Mas aí eu não sei como que isso pode ser feito. Alguém que está aí dentro da mídia teria que mandar essas informações lá para eles, né? Lá existem veículos mais de esquerda, existem veículos mais de direita, como aqui, como eu acredito que em qualquer lugar, né? Então, seria interessante que os dois lados mandassem notícias. Então, eu vou passar as notícias que eu tenho visto lá, e daí cada um tira a conclusão de quem enviou essa notícia, dependendo do viés que ela está aparecendo, tá? Hoje eu trouxe a notícia que saiu no jornal que se chama discoveryalert.com.au, e ela fala sobre a visita que o Lula fez ao Trump lá nos Estados Unidos, né? Essa notícia saiu no dia 8 de maio de 2026, né? Então nós já estamos, eu tô gravando aí no fim de maio, e para você ver como foi assim, bem corrido, eu não consegui parar um dia para gravar vídeos. Mas essa notícia já estava guardadinha aqui e traduzida só para eu conseguir gravar, né? O título da notícia fala assim: Encontro entre Lula e Trump na Casa Branca em 2026. O que está em jogo? Essa é uma notícia bem longa,
Talvez esse vídeo fique bem longo, né? Porque ela é muito completa, ela faz uma avaliação de vários cenários do que pode ter sido discutido lá, né? E dentro do que pode ter sido conversado lá, consequências que aquilo pode trazer, porque, na verdade, não ficou muito claro o que foi discutido dentro daquela conversa, né? E então eles levantam aqui algumas hipóteses e as consequências dentro dessas hipóteses, por isso que ele é bem longo, mas vamos lá. Vamos ver como é que a Austrália está vendo essa visita, a visita que o Lula fez para o Trump. Quando essa notícia saiu, ainda não tinha acontecido a outra visita, né, do Flávio lá ao Trump, então eles estão analisando somente a visita do Lula. Começa a notícia então com um subtítulo que fala: o cálculo geopolítico por trás do encontro entre Lula e Trump. E a notícia fala assim: quando dois líderes que representam visões fundamentalmente diferentes da ordem global se sentam frente a frente no Salão Oval, os riscos vão muito além de qualquer agenda política específica. O encontro de 7 de maio de 2026 entre Lula e Trump na Casa Branca pertence precisamente a essa categoria de encontros diplomáticos de alto risco, cujos resultados importam não apenas para Washington e Brasília, mas para todas as economias que os observam da periferia. Para entender por que esse encontro ocorreu, o que cada lado buscava e o que ele poderia produzir, é preciso ir além da narrativa superficial das notícias. A verdadeira história reside nas forças estruturais que levaram esses dois governos à mesma mesa. Apesar da significativa distância política, e nos 3 pilares estratégicos distintos que agora definem a relação bilateral. Este outro subtítulo, né, está com o título: uma relação construída sobre necessidades estruturais, não alinhamento ideológico. E a notícia diz: os Estados Unidos e o Brasil representam as 2 maiores economias do hemisfério ocidental. Mas a relação bilateral, historicamente, não atingiu seu potencial estratégico. O Brasil responde por aproximadamente 2,5% do PIB global e possui a maior economia da América Latina, com uma população superior a 215 milhões de pessoas e um território que abriga algumas das reservas de recursos naturais mais importantes do mundo. O que torna o encontro entre Lula e Trump particularmente significativo é a assimetria que ambos os lados trazem para a mesa de negociações. O Brasil precisa de uma redução nas barreiras comerciais, que tem limitado sua competitividade nas exportações. Os Estados Unidos, por sua vez, precisam do que o Brasil possui em seu subsolo, especificamente a demanda por terras raras e minerais críticos, que se tornaram essenciais para a competição tecnológica com a China. Nenhum dos lados pode alcançar plenamente seus objetivos estratégicos sem a cooperação do outro, o que confere a essa cúpula uma força estrutural duradoura que vai além da mera afinidade pessoal. Aqui tem, então, outro subtítulo que vai falar sobre os 3 pilares que impulsionam a agenda bilateral. O primeiro pilar: a arquitetura comercial e a disputa tarifária. Então, ele diz que o atrito comercial tem sido a tensão mais visível na relação bilateral nos últimos anos. Os Estados Unidos aplicaram medidas tarifárias a produtos brasileiros com base na seção 301 da Lei de Comércio de 1974, uma disposição criada para lidar com práticas comerciais que o governo americano considera desleais ou discriminatórias. Essas tarifas criaram pressão sobre os exportadores brasileiros em diversos setores, aumentando os custos e reduzindo a competitividade no mercado americano. O principal objetivo de negociações do Brasil na reunião
de maio de 2026 era claro: a remoção ou redução substancial dessas medidas tarifárias. Autoridades brasileiras iniciaram as negociações com um certo grau de confiança, sinalizando antes da reunião que o ambiente diplomático era favorável e que progressos concretos eram alcançáveis em um prazo reduzido. Além disso, foi estabelecida uma janela de negociações em nível ministerial, de aproximadamente 30 dias, como mecanismo para a resolução das disputas mais urgentes. Então, esse pedaço vai apresentar os 3 cenários que definem os possíveis resultados desse processo, que são: resolução completa em 30 dias. Esse resultado exigiria que ambas as delegações ministeriais concordassem com as categorias específicas de produtos, taxas alfandegárias e marcos de conformidade envolvidos. Isso geraria um sinal positivo imediato para os exportadores brasileiros e poderia acelerar os fluxos de investimento entre as duas economias. Ou um acordo parcial com negociações em andamento. Alguns setores chegam a um acordo, enquanto outros permanecem em disputa, resultando em um desfecho escalonado, no qual setores selecionados obtêm alívio, mas as disputas estruturais persistem. Esse é o padrão historicamente mais comum em negociações comerciais bilaterais dessa complexidade. Ou outro panorama que eles hipotetizam aqui que pode acontecer, que as negociações fiquem paralisadas, perturbações políticas, mudanças nas prioridades políticas internas ou divergências sobre obrigações recíprocas congelam o progresso. Nesse cenário, ambos os governos retornam aos marcos existentes enquanto exploram parcerias comerciais alternativas. Como esse encontro aconteceu já há algum tempo, o que é que você acha? Qual desses 3 cenários você acha que resultou esta visita do Lula lá para o Trump? Esses são 3 alternativas que eles colocam aqui que poderia acontecer, né? Já passaram aí quase 30 dias. O que vocês acham que aconteceu? Coloca aí nos comentários. O prazo de 30 dias, aqui continuando com a matéria. O prazo de 30 dias é ambicioso para os padrões históricos. Resoluções de disputas comerciais bilaterais comparáveis normalmente levam de 6 a 12 meses para chegar a um acordo implementável, de acordo com relatos sobre as discussões na Casa Branca entre Lula e Trump. O cronograma comprimido reflete a vontade política de ambos os governos, mas não garante uma resolução substancial. Consequentemente, o contexto mais amplo das guerras comerciais e das cadeias de abastecimento torna qualquer acordo particularmente importante para a arquitetura do comércio regional. E aqui ele vai falar sobre o pilar 2, minerais críticos e a dimensão estratégica das terras raras. Este é, sem dúvida, o aspecto mais importante do encontro entre Lula e Trump e aquele com o maior potencial de impacto para investidores, estrategistas da cadeia de suprimentos e formuladores de políticas. O Brasil possui uma das maiores reservas mundiais de minerais críticos. O país está entre os maiores detentores globais de nióbio, manganês, minério de ferro e elementos de terras raras, incluindo depósitos de neodímio, praseodímio, disprósio e térbio. Esses são os minerais específicos que sustentam os ímãs permanentes usados em motores de veículos elétricos, turbinas eólicas e sistemas avançados de defesa. Estima-se que as reservas de terras raras do Brasil estejam entre as maiores do mundo, mas o país, historicamente, exportou a maior parte desses minerais em sua forma bruta ou minimamente processada.
Ele continua aqui dizendo: o posicionamento do Brasil no cenário de minerais críticos é frequentemente mal compreendido. O Brasil não é simplesmente um exportador de matéria-prima que compete por volume. Sua diversidade geológica, incluindo depósitos de argila iônica em algumas regiões e sistemas de terras raras hospedados em carbonatitos de rocha dura, significa que ele possui um perfil mais complexo e, em alguns casos, de maior teor do que geralmente se supõe. Os depósitos de argila iônica, por exemplo, são particularmente importantes porque permitem a extração hidrometalúrgica de baixo custo, uma vantagem técnica que reduz significativamente os custos de processamento em comparação com a mineração tradicional em rocha dura. As estratégias dos Estados Unidos para minerais críticos se concentram fundamentalmente na arquitetura da cadeia de suprimentos e não apenas na extração de recursos. A China controla atualmente cerca de 60% a 70% da mineração global de terras raras e uma parcela ainda maior da capacidade de processamento e refino que transforma minerais brutos em insumos utilizáveis para a fabricação de tecnologia. Essa concentração cria uma vulnerabilidade estrutural para as indústrias de defesa e energia limpa dos Estados Unidos, a qual sucessivas administrações têm buscado solucionar por meio da diversificação de cadeias de suprimentos. Aqui ele continua, então, dizendo: o que distingue a atual discussão bilateral da diplomacia convencional de recursos naturais é o foco explícito no investimento em infraestrutura de processamento e não meramente nos direitos de extração. A prioridade estratégica dos Estados Unidos é construir parcerias onde as matérias-primas brasileiras sejam refinadas, separadas e transformadas em insumos acabados ou quase acabados, dentro de uma estrutura de cadeia de suprimentos que reduza a dependência da capacidade de processamento chinesa. Essa distinção é extremamente importante. Esses 3 pontos que tem aí na matéria, o primeiro ponto diz: acordos de extração de matérias-primas geram royalties e empregos no nível de extração, mas não desenvolvem capacidade industrial nacional. O segundo ponto: parcerias de processamento criam empregos de maior valor agregado, oportunidades de transferência de tecnologia e ecossistemas industriais de longo prazo. Terceiro ponto: acordos integrados de cadeia de suprimentos, onde extração, processamento e manufatura estão interligados entre os parceiros bilaterais, geram a interdependência estratégica mais profunda e são os mais difíceis de serem interrompidos por terceiros. Aqui eles colocam uma tabela que vai falar sobre o posicionamento comparativo entre as parcerias de minerais críticos dos Estados Unidos, tá? Então, ele coloca aqui os parceiros, né, numa coluna. A primeira coluna são os países que são parceiros, a segunda coluna, principais minerais ativos, a terceira coluna, capacidade de processamento, e na última coluna, o nível de maturidade da parceria, se a parceria já está forte ou se está só começando, né? E é claro que eles começam pela Austrália, porque é lá que essa notícia saiu, né? Então, aqui aparece nessa tabela a Austrália como primeiro país, principais minerais ativos que ela tem: o lítio e terras raras. A capacidade de processamento dela está dentro de um desenvolvimento de infraestrutura intermediária, e o nível de maturidade da parceria com os Estados Unidos é de acordos formais avançados já estabelecidos. O segundo país é o Canadá, que tem como principais minerais ativos o cobalto, o níquel e o lítio. A capacidade de processamento deles
do Canadá é parcial. E o nível de maturidade de parceria com os Estados Unidos é avançado, integrado às cadeias de suprimentos dos Estados Unidos. Ele está integrado já às cadeias de suprimentos dos Estados Unidos. O terceiro país que aparece aqui é o Brasil. Então, ele informa que os principais minerais ativos do Brasil são as terras raras, nióbio e manganês. A capacidade de processamento está em estágio inicial no Brasil. E o nível de maturidade de parceria com os Estados Unidos é emergente e ainda está em discussão. E o quarto lugar que aparece são diversos países africanos. Eles colocam aí num bolo diversos países africanos, que tem como principais minerais ativos cobalto, grafite e terras raras. A capacidade de processamento é mínima para esses países e o nível de maturidade de parceria com os Estados Unidos está em estágio inicial e fragmentado. Então, pelo que eu percebi, eles colocaram em nível aí de maturidade de parceria, né? Abaixo da tabela, ele diz que a posição do Brasil nessa tabela é esclarecedora. O país possui recursos geológicos que o tornam um parceiro de primeira linha em minerais críticos, mas ainda não construiu a infraestrutura de processamento intermediário necessária para se integrar plenamente à cadeia de suprimentos. As discussões bilaterais iniciadas na cúpula de maio de 2026 visam justamente preencher essa lacuna com o investimento dos Estados Unidos na capacidade de processamento brasileira, identificado como o mecanismo para saná-la. Então, aqui começa um novo subtítulo que diz: como a geopolítica das terras raras molda essa parceria. E diz que a geopolítica das terras raras adiciona uma camada extra de complexidade estratégica a essa relação bilateral. Uma dimensão pouco considerada envolve a complexidade metalúrgica da separação das terras raras. Os elementos de terras raras ocorrem juntos em depósitos minerais, mas precisam ser separados em elementos individuais por meio de extração, por solventes e outros processos hidrometalúrgicos antes de serem utilizados na fabricação. Esse pedaço, então, diz que a construção dessa capacidade de separação exige investimentos de capital significativos, conhecimento técnico especializado e um mercado consumidor confiável. O Brasil atualmente não possui a escala de infraestrutura de separação desenvolvida pela Lynas Corporation da Austrália, por exemplo, que é uma empresa que já trabalha nisso, né? Que já faz esse trabalho lá na Austrália e que recentemente aí fechou acordo com os Estados Unidos. A estrutura de investimento bilateral em discussão precisaria abordar diretamente essa lacuna técnica e de capital para produzir uma parceria transformadora na cadeia de suprimentos. Além disso, as restrições da China às terras raras intensificaram a urgência por parte dos Estados Unidos em garantir acordos de fornecimento alternativos. Nesse contexto, os recursos geológicos do Brasil possuem um elevado valor estratégico, o que torna o momento diplomático atual particularmente relevante. E aqui ele vai falar então sobre o terceiro pilar, que é a segurança transnacional e o crime organizado. O terceiro pilar da agenda bilateral é menos visível nas discussões públicas, mas tem um peso significativo para ambos os governos. As redes de crime organizado que operam através e dentro do Brasil representam um desafio à segurança transnacional com implicações diretas para os interesses dos Estados Unidos, incluindo o tráfico de drogas, a infraestrutura de lavagem de dinheiro e as conexões com a instabilidade regional mais ampla. Nesse pedaço, ele diz que a abordagem do Brasil à cooperação em segurança com os Estados Unidos tem sido historicamente moldada por considerações de soberania.
o governo Lula deixou claro que acordos que envolvam presença militar estrangeira ou controle operacional sobre o território brasileiro não são aceitáveis. O que é negociável, no entanto, é o compartilhamento de informações de inteligência, a cooperação policial e estruturas operacionais conjuntas que respeitem a jurisdição brasileira, ao mesmo tempo que permitam respostas coordenadas a ameaças transnacionais. A ascensão da cooperação em segurança como um item de agenda de igual importância ao comércio e aos minerais reflete o reconhecimento por ambos os governos de que uma parceria bilateral sustentável exige o enfraquecimento de ameaças que prejudicam o desenvolvimento econômico e a estabilidade institucional. Um país onde redes criminosas exercem influência significativa sobre infraestrutura, logística ou processos políticos é um parceiro econômico menos confiável a longo prazo, independente de seus recursos minerais ou potencial de mercado. Esse subtítulo diz o que a participação do Brasil sinaliza para a América Latina e Pequim. O encontro entre Lula e Trump tem implicações que vão muito além da relação bilateral. Para outras economias latino-americanas que atualmente enfrentam a pressão tarifária dos Estados Unidos, incluindo Chile, Peru, Colômbia e Argentina, o resultado das negociações Estados Unidos-Brasil servirá como ponto de referência. Se o Brasil conseguir um alívio tarifário significativo em troca de compromissos de cooperação em minerais essenciais, outros governos latino-americanos ricos em recursos naturais tirarão conclusões sobre seu próprio poder de negociação com Washington. E ele continua: para a China, o engajamento brasileiro com os Estados Unidos representa uma mudança mais significativa. A China investiu pesadamente em infraestrutura, agricultura e indústrias extrativas brasileiras nas últimas 2 décadas, consolidando-se como o maior parceiro comercial do Brasil. Uma parceria Estados Unidos-Brasil mais profunda em minerais críticos, que redirecione os investimentos em processamento para uma cadeia de suprimentos alinhada aos Estados Unidos, representaria um desafio direto à posição da China na economia brasileira, particularmente no setor de mineração. A capacidade do Brasil de atrair investimentos concorrentes, tanto de Washington quanto de Pequim, confere a Brasília uma vantagem real nas negociações, mas também cria complexidade estratégica. Como analistas observaram, o governo Lula tem consistentemente posicionado o Brasil como um ator não alinhado que busca uma política externa independente. E a cúpula com Trump foi enquadrada nesse contexto. Se esse encontro marca uma inclinação estrutural em direção a um alinhamento mais estreito com os Estados Unidos, ou um acordo transacional que preserva a independência estratégica brasileira, permanece a questão crucial para analistas e investidores que acompanham o relacionamento. Aqui aparece uma outra tabelinha que fala sobre a modelagem desses cenários que vão analisar aí 3 futuros para as relações Estados Unidos-Brasil. Eles estão, então, criando 3 hipóteses do que pode acontecer no futuro como resultado dessa reunião, né, que houve no início de maio. Então, um dos cenários, né, o primeiro cenário, eles colocam aqui, os cenários, as condições necessárias para que esse cenário aconteça, o impacto econômico que esse cenário traria e a probabilidade do que pode acontecer, né? E, então, que se isso pode acontecer ou não. O primeiro cenário fala sobre uma parceria profunda entre Estados Unidos e Brasil. As condições necessárias para que essa parceria profunda aconteça seria a resolução completa das tarifas, investimento em processamento garantido, estrutura de segurança operacional,
por 12 meses. O impacto econômico desta parceria profunda seria o crescimento significativo da receita de exportação para o Brasil e a diversificação da cadeia de suprimentos dos Estados Unidos alcançada. A probabilidade que isso aconteça é moderada, pois requer vontade política sustentada de ambos os lados ao longo dos ciclos eleitorais internos. Então, está dizendo que como essa seria uma parceria de longo prazo, teria que haver concordância entre outras pessoas que podem ser eleitas, né, no futuro. Um outro cenário seria o engajamento gerenciado, que seria, para mim, eu acho que aí uma parceria média, né? Que nem fosse profunda e nem inexistente. Então, dentro desse cenário, as condições para que ele aconteça seriam a redução parcial de tarifas, memorando de entendimento sobre terras raras assinado, a implementação adiada e a cooperação em segurança limitada à inteligência. Então, aí todos esses requerimentos, esses assuntos que eles levantam a hipótese que foram discutidos na reunião, seriam alcançados aí mais ou menos, não a contento de nenhuma das partes, mas que um pouco eles conseguiriam, né? O impacto econômico disso seria o crescimento moderado do comércio e a diversificação parcial da cadeia de suprimentos. E a probabilidade que isso aconteça é maior do que uma parceria profunda, pois reflete o padrão histórico das negociações bilaterais. Cada um consegue um pouco, mas não se consegue agradar todos os lados, né? E aí, o outro cenário seria um platô diplomático, ou seja, que não haveria um acordo, não se chegaria aí a um ponto em comum, né? As condições para que isso acontecesse, as condições necessárias seriam perturbações políticas nos países que podem congelar o processo. Então, aí a política congelaria o andamento de acordos para que não cheguem resoluções e interferir em processos judiciais ou causar reversões de políticas. Então, perturbações políticas, as coisas que acontecem aí na política podem fazer com que se chegue a esse platô, que se chegue a esse aí não acordo de maneira nenhuma. Ninguém consegue nada do que quer, né? O impacto econômico seria o Brasil manter o status quo e aprofundaria seus laços comerciais com a China e a Europa, e nada de Estados Unidos. E a probabilidade que isso aconteça é bem possível, mas depende da estabilidade política interna em ambos os países. Então, pelo que eu posso entender aqui, eles acreditam que não vai haver entendimento aí entre as partes, mesmo depois dessa reunião, que na verdade ficou de continuar discutindo por 30 dias, né? Dentro desse outro subtítulo, ele vai falar o seguinte: o título é: o que investidores e formuladores de políticas devem monitorar nos próximos 90 dias. Para aqueles que acompanham as implicações comerciais e estratégicas dessa cúpula, vários indicadores específicos sinalizarão se essa reunião produzirá resultados duradouros ou se consolidará na categoria de encontros diplomáticos simbolicamente significativos, mas operacionalmente limitados. Aqui ele apresenta principais indicadores a serem observados. O primeiro ponto: se as delegações ministeriais de ambos os lados se reunirem dentro
do prazo de 30 dias estipulado, e se esses mandatos forem confirmados publicamente. Segundo ponto, quaisquer anúncios oficiais referentes a compromissos de investimento dos Estados Unidos em infraestrutura brasileira de processamento de terras raras, incluindo instalações específicas, valores de capital ou estruturas de parceria. Terceiro ponto, ações do Congresso ou do Executivo brasileiro sobre marcos regulatórios que regem o investimento estrangeiro no setor de minerais críticos. Quarto ponto a ser observado, declarações de autoridades governamentais chinesas ou de empresas estatais chinesas que operam no Brasil sobre sua resposta ao engajamento bilateral. E o quinto ponto, processo nos marcos de cooperação em segurança, especificamente se os protocolos operacionais conjuntos serão formalizados ou permanecerão no nível de princípios gerais. E nisso acho que já teve uma mudança aí, né? Nesse ponto, ele fala que, ele finaliza a matéria aqui, né? Dizendo que o trabalho diplomático realizado na sessão da Sala Oval em maio de 2026 tem o potencial de definir os parâmetros estruturais da relação Estados Unidos-Brasil até o início da década de 2030. No entanto, cúpulas criam possibilidades, não certezas. A tradução de acordos políticos de alto nível em políticas implementadas depende da capacidade burocrática, do alinhamento legislativo, da participação do setor privado e da resiliência da boa vontade bilateral durante os inevitáveis períodos de turbulência política em ambas as capitais. E aqui no fim, ele acrescenta um disclaimer que diz: esse artigo contém análises prospectivas, projeções de cenários e avaliações de resultados diplomáticos e econômicos que envolvem incertezas significativas. Nada neste artigo constitui aconselhamento de investimento. Os leitores devem realizar pesquisas independentes e consultar assessores qualificados antes de tomar decisões de investimento ou políticas com base em desenvolvimentos diplomáticos. Então é isso, o que saiu na Austrália sobre a visita do Lula ao Trump, e eu achei assim muito completo, né? Eu acho que tem muito mais informação do que foi noticiado aqui, embora eu não esteja tendo muito tempo de acompanhar as notícias daqui do Brasil, mas me parece que aqui foi explicado assim muito superficialmente, né? Levantando hipóteses de algumas coisas que foram discutidas, mas não chegando a uma análise tão profunda, uma explicação assim tão grande como nesse artigo, e incluindo aí um cenário que compara Brasil e outros países que também estão envolvidos aí nesse meio de terras raras e tudo mais. Então eu achei legal e resolvi trazer, embora tenha ficado bem longo, né, o vídeo para ler tudo isso, talvez tenha ficado até meio chato, mas é interessante de se saber. Então eu agradeço muito para quem assistiu até aqui, e não vou deixar esse vídeo mais longo do que isso. Muito obrigada e bye bye.